Olá, caros curiosos! Hoje eu trago um vídeo para vocês sobre animais de estimação. Bom, nossos gatos e cachorros têm certas curiosidades sobre eles. Por exemplo, você sabe por que o cachorro cheira o traseiro um do outro? Você sabe por que a erva de gato deixa os gatos alucinados? Então, é esse tipo de curiosidade que eu vou contar para vocês. Então fica para o final que é uma curiosidade melhor do que a outra. E seja bem-vindo a um canal de curiosidades. Bom, a primeira curiosidade do nosso vídeo é que os gatos dormem 70% da sua vida, então eles dormem muito mesmo. A segunda curiosidade do nosso vídeo é que os cães podem se fingir estar doentes. Tudo isso é para receber mais atenção dos donos. Bom, bem parecido com crianças mimadas. A terceira curiosidade do nosso vídeo é que os cães podem cheirar quando seu dono está com medo ou sem graça, que o olfato dele é muito potente e consegue identificar as nossas emoções. Então, quando você está com medo perto de um cachorro, ele vai sentir. O cérebro do gato é 90% parecido com o cérebro do ser humano, e é por isso que alguns gatos são tão malignos. Alguns estudos também demonstram que cães conseguem ficar com ciúme de seus donos. Eles começam a dar mais atenção para outros animais que não sejam eles. Agora, uma curiosidade sobre coelhos é que coelhos felizes gostam de pular e girar no ar. Então, se o seu coelho está saltitando e dando saltos mortais ou girando bem loucamente, quer dizer que ele está extremamente feliz. O meu coelho gostava de urinar no meu pé. Os ratos sentem cócegas. Essa curiosidade aqui é bem interessante. Os cães têm noção de tempo. Isso significa que eles conseguem identificar uma rotina que você passar para ele. Por exemplo, se você dá comida a ele todo meio-dia, ele sempre vai estar lá esperando pela comida. E se você dá café da noite a ele todas as 7 horas, ele vai estar esperando a comida. Então quer dizer que ele consegue identificar a sua rotina. Os cães têm olfatos tão poderosos que conseguem identificar certas doenças, como por exemplo o câncer, que deve emitir algum cheiro diferente para os cães identificar. Essa é uma curiosidade meio triste, mas tá aí. O dente do coelho nunca para de crescer, mas isso não acontece só com o coelho. Todo roedor é assim, por isso que eles roem as coisas e chama roedor, porque os dentes do coelho não param de crescer. Então, toda vez que você vê o seu coelho ruindo alguma coisa, é porque ele está tentando fazer o dente ficar no tamanho normal. Isso também acontece com rato, castores e outros animais voadores. Bom, os cães se enrolam quando dormem porque eles se sentem quentinhos e seguros. Ter um gato pode reduzir um terço do risco de você ter um derrame cerebral ou então um ataque cardíaco. Bom, uma pesquisa fala que se você tiver um cachorro e tentar abordar uma garota para pedir um telefone, você tem mais chances de conseguir, até 3 vezes mais. Fazer carinho em algum tipo de filhote pode reduzir a sua tensão arterial em muito. Também, né, coisa fofa, como não reduzir. Sempre tem algumas plantas que os cães começam a cheirar. Bom, isso porque essas plantas têm cheiro de carne, então ele acaba cheirando essas plantas. Mas nunca come, porque afinal ele sabe que é planta e consegue diferenciar de planta e carne. Muitos filmes e desenhos mostram a erva de gato e associa a, você sabe, a cannabis e essas coisas. Erva de gato, na verdade, é uma planta medicinal que ajuda os felinos em geral, então funciona com qualquer tipo de felino a ficar mais tranquilo se ele for muito agitado, ou então, se ele estiver muito parado, ele começa a se exercitar. Então, a erva de gato é uma planta mais medicinal. O cheiro dessa planta consegue entrar no olfato do gato e atua nos seus neurônios, então por isso que deixa ele meio chapado. Você já se perguntou por que certos cães começam a cheirar partes íntimas do seu dono ou de outra pessoa? Bom, essa resposta é bem simples. É porque nosso corpo é cheio de químicas. Por exemplo, óleos corporais, perfume, creme e vários outros produtos que disfarçam ou transformam o nosso cheiro. Mas, como a gente não passa desodorante nas partes íntimas, esse tipo de coisa, lá fica concentrado o nosso odor original e é por isso que os cachorros começam a cheirar essa parte, para meio que ter certeza que você é você mesmo. E agora uma curiosidade que eu sempre perguntei há muito tempo, por que os cachorros cheiram o traseiro um do outro? E a explicação é porque o olfato do cachorro é extremamente mais forte do que o nosso, então ele consegue conhecer os outros cachorros através disso. Logo,
esse ato de cheirar o traseiro um do outro é como você falar um oi, qual é o seu nome para outra pessoa. Os cães possuem três pálpebras. O nome dessa pálpebra se chama membrana nitinante e essa pálpebra ajuda o cão a tirar o muco dos olhos e também na produção de lágrimas. Essa pálpebra tem um formato de T e é formada por cartilagem. Cães também têm impressão digital, mas diferente de nós humanos, não fica nas nossas mãos, mas sim no nariz. Então quer dizer que cada focinho de cão é único. Cães nascem surdos, cegos e mudos. Isso porque a maioria dos mamíferos, quando nascem, ainda mais mamíferos que não têm uma vida muito longa, acaba nascendo com seus canais bloqueados por algumas membranas. E depois de 2 semanas que eles começam a enxergar e ouvir também, porque essas membranas já se abriram. Essa daqui é uma curiosidade que eu vou elaborar um pouco mais porque é bem interessante e não fala só sobre os cães. Vocês já conhecem aquele mito que cães só enxergam em preto e branco. Mas esse mito é mentira, porque é um mito. E na verdade os cães conseguem enxergar apenas em tons de vermelho e azul. Então eles conseguem só enxergar essas cores e as variantes delas. E os humanos conseguem enxergar três, que é o famoso RGB, o vermelho, o azul e também o verde. Mas se você parar para pensar, tem animais que enxergam um pouco mais cores do que a gente, e são as abelhas. Ela enxerga quatro variações de cor, contando com azul, verde e vermelho, e também o famigerado ultravioleta. E mais uma curiosidade é que as tintas ultravioleta é feito nesse tom que os humanos não enxergam. Por isso que a gente precisa botar uma luz especial para transformar em uma cor e conseguimos ver. Você já deve ter notado que do nada o seu cachorro pode estar comendo mato, muito mato. Isso porque os cães têm o costume de comer capim e plantas para aliviar problemas estomacais. Então quer dizer que quando ele está comendo mato por aí, quer dizer que ele está com uma baitazinha. Chocolate pode ser fatal para o seu cachorro, então nunca dê nada de açúcar para o seu cachorro, principalmente chocolate. Porque existe uma certa substância no chocolate chamada teobromina que não consegue ser ingerida pelo cão. Isso afeta as funções cardíacas dele, fazendo o coração dele bater muito acelerado e pode gerar morte do animal. Então não dê chocolate para os seus cachorros. A orelha do gato pode girar 180 graus, então ele consegue virar a orelha para captar melhor os sons do ambiente. Os gatos conseguem fazer cerca de 100 sons diferentes. Isso a gente vê quando eles estão no cio, não é mesmo? Quando ele começa a fazer aqueles barulhos estranhos, e esses barulhos estranhos têm cerca de 100 variações. A nossa próxima curiosidade é o pulo do gato, mas é literalmente falando. Eu vou falar sobre o pulo do gato porque tem alguns gatos que têm a capacidade de pular até 2 metros de altura. Então o seu gatinho pode pular por cima de você facilmente, mas a média de pulo está entre 5 vezes o tamanho do seu gato. E nossa próxima curiosidade é sobre a aterrissagem dos gatos. A aterrissagem do gato é sempre muito elegante e ele sempre para de pé. Isso porque o corpo dele é completamente adaptado para cair dessa maneira. E para vocês terem ideia que a altura que o gato pode cair, teve uma vez, um caso em 2012, que o gato caiu de 19 andares e sobreviveu. Claro que isso gera danos ao gato por causa da altura. Obrigado por ter assistido até o final. Se gostou do vídeo, se inscreve.